Neoenergia, ou Neo 3. Nesse vídeo a gente vai falar sobre a Neoenergia. Vamos começar dizendo que ela está no novo mercado, que é o índice mais elevado de governança e que ela só tem ações ordinárias. E para você que não me conhece, eu sou o Beto Veiga, sou doutor em economia e autor de vários livros sobre investimentos. E se você ainda não tem inscrição no canal e gosta dos conteúdos de investimentos, economia, sistema financeiro e finanças pessoais, inscreva-se, porque esse é o conteúdo que eu posto por aqui. Lembrando que esse vídeo não é nenhuma indicação de compra, venda, manutenção ou consultoria de qualquer natureza. E se a gente observar aqui no site Fundamentos, a existência apenas de ações ON, observe que as ações PN estão todas zeradas. Aqui a gente também vê quem são os principais acionistas da Neoenergia. Tem a Iberdrola, que é uma empresa espanhola, Iberdrola Energia. Na realidade, essa empresa aqui é uma sociedade brasileira, mas composta basicamente da Iberdrola. E aqui a Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil. Elas duas têm mais de 80% das ações da Neoenergia e mais 16% que estão no mercado. A Neoenergia prioritariamente atua na distribuição, mas ela funciona nos três segmentos do setor, que são distribuição, geração e transmissão. Na realidade, se a gente botar assim em ordem, né? Gera, transmite e distribui. E vamos ver onde é que ela distribui essa energia. Ela distribui na Bahia, ela tem a Neoenergia Coelba, ela distribui em Pernambuco, no Rio Grande do Norte, que é a Neoenergia Cosern, ela tem a Neoenergia Electro, que distribui em São Paulo e em Mato Grosso do Sul, e ela tem a Neoenergia Brasília, que distribui no Distrito Federal. E como o próprio relatório fala aqui, ela é uma das maiores de distribuição, sendo maior em número de consumidores. Com relação à transmissão, ela tem um portfólio aqui de 8,6 mil quilômetros de linha, só que desses 8,6, só 2,5 mil quilômetros eles já estão operacionais. Em construção, 8 lotes para atingir mais 6,1 mil quilômetros de linha. Só para dar uma ideia, ela é mais ou menos 10% de uma dessas grandes empresas de transmissão como Taesa e Transmissão Paulista. Já em geração, tem 5,2 gigawatts de capacidade já instalada, e isso a coloca mais ou menos no tamanho atual da AES Brasil. A gente vê que 3 gigawatts são de hidro, 1,6 de eólicas, 0,1 de solares e meio gigawatt de termoelétrica, que é a Termo Pernambuco. Vamos começar a aquecer aqui agora, dando uma olhada nos resultados, no resultado comparativo do primeiro trimestre de 2022 com o primeiro trimestre de 2023. Então a gente vai olhar aqui, a margem bruta aumentou, né? Aumentou 14%, mas a gente vai ver que, embora essa margem bruta tenha aumentado, o resultado final, que é o lucro líquido, ele se manteve. A gente chega já lá. Vamos dar uma olhada aqui nas despesas. Houve um aumento de 9%, que saiu lá por volta de 890 milhões para 970 milhões no trimestre, né? E sendo que, se você tirar dos 970 milhões o que você agregou em termos de linhas de transmissão e outras aquisições que foram feitas, você teria um aumento trimestre a trimestre só de 8%. Não é muito grande, mas foi ali superior à inflação, que é uma medida que normalmente se faz, né? Você compara as despesas da empresa, o crescimento das despesas, com a inflação. Sendo superior, isso aí não é um bom sinal. Com relação ao EBITDA, são os ganhos antes dos juros, tributos, depreciação e amortização, houve um aumento de 14% nesse EBITDA, em linha com esse tipo de movimento aqui, né? Houve 14% de aumento de margem, mas aqui tem um carinha que é esse I aqui, que a gente precisa olhar direitinho dele, que são os juros. E a gente já vai ver a estrutura de capital da Neoenergia e a gente vai observar essa questão dos juros. O lucro líquido cresceu só 0,2% com relação ao primeiro trimestre de 2022. Quando você, mais uma vez, compara com a inflação, não gerou um resultado acima da inflação, como era de se esperar. A gente não vai entrar em muitos detalhes com relação a isso, mas a gente vai ver o grande impacto das taxas de juros nessa operação e em função, inclusive, do endividamento da empresa. E aqui a gente tem os investimentos do primeiro trimestre
trimestre, a Neo Energia investiu 2,1 bilhões, sendo que 93% foram investidos nas redes. 1 bilhão 241 milhões em distribuição e mais 737 milhões em transmissão. Quando você vai para energia, para geração de energia, 138 milhões em renováveis e aí também gastou 6 milhões no liberalizado. Isso aqui seria lá na termoelétrica lá de Pernambuco, e na realidade foi um investimento de manutenção. E aqui você tem, ó, em eólicos, nos renováveis, né? A Neo Energia gastou 130 milhões, no solar 1 milhão e 600. Manutenção de hidro, ela gastou 6 milhões de reais. E aqui, para quem está avaliando a ideia de investir, lembrando que aqui não é nenhuma indicação de compra, venda, manutenção, seja lá o que for, nem consultoria de nenhuma natureza, estamos só aqui vendo os dados, né, que estão disponíveis na internet, estamos dando uma olhada. Isso aqui foi o desempenho da energia injetada, foi a quantidade de energia que foi colocada nas redes lá. A Coelba, aqui na Bahia, apresentou um crescimento de 3,9%. Em Pernambuco, houve uma queda de 0,4%. Cosern, lá do Rio Grande do Norte, também caiu 0,7%. A Electro, que é São Paulo e Mato Grosso do Sul, caiu 3,9%. E a de Brasília cresceu 0,9%. A companhia, ela esclarece aqui que o que causou impacto foi uma menor temperatura, ficou mais baixa, e também a geração distribuída nas demais concessões. Está tendo um aumento de geração distribuída e isso é uma questão para a gente avaliar também quando vai optar por esse tipo de negócio, tendo em vista numa onda de geração distribuída, e a gente também não sabe até onde isso irá chegar. Lembrando que a geração distribuída é aquela provida pelo próprio consumidor. Quando a gente fala de consumidor, a gente tem consumidor residencial e tem consumidor industrial. Comercial também pode criar sua própria planta de geração de energia e suprir a sua necessidade de consumo ou reduzir. As perdas totais em 12 meses, a empresa está apresentando uma trajetória de queda. Realmente, quando você olha, o primeiro trimestre de 2022, à exceção da Electro, caiu em todas as concessões. Por falar em concessão, ela está com a Cosern e a Coelba para vencer até 2027. As duas, se não me engano, é 2025 a concessão da Coelba e 2027 a concessão da Cosern. E agora vamos dar uma olhada na estrutura de capital. Para você que não sabe, a estrutura de capital, obviamente, tem o patrimônio e tem a dívida. E aí a gente vai olhar as relações de dívida sobre o EBITDA, que é uma aproximação aqui, um substituto para a geração de caixa. Então vamos dar uma olhada aqui. Ela deu uma melhorada nessa relação, apesar da dívida ter crescido bastante, só que essa dívida cresce bastante também com aquisições, e essas aquisições geram novas fontes de caixa, novos receitas. Você comprou um determinado ativo, esse ativo gera caixa, gera dinheiro, mas para comprá-lo você não tinha o dinheiro ali, você se endividou. Então é nessa relação da taxa de juros com o retorno que o ativo dá, isso é, se o ativo dá um retorno superior à taxa de juros, essa aqui é a situação perfeita de você tomar o dinheiro emprestado, compra aquele ativo que você vai ter um ganho. Isso é basicamente o que o banco faz. Então a gente vai até dar uma olhada, eu vou fazer uma brincadeira aqui, mostrar como a estrutura de capital da Neo Energia se assemelha a de um banco, bem menos, obviamente, a alavancagem, a usar o dinheiro usar o dinheiro emprestado para fazer as operações. Mas vamos voltar aqui para esses dados, que é mais interessante aqui a gente dar uma olhada primeiro, depois eu faço esse comentário. A relação da dívida líquida sobre o EBITDA, como eu falei, caiu, e a dívida líquida, ela cresceu aqui, ela está hoje na ordem de 36,8 bilhões de reais. Vamos dar uma olhada agora quem são as fontes de financiamento, porque isso aqui também importa. A gente observa que o mercado de capitais interno, o que significaria o mercado de capitais interno? Basicamente, as debêntures. Então, são basicamente as debêntures que financiam. 42% vem desse tipo de financiamento, 23% vem de bancos de fomento nacionais. Aqui grande parte disso aqui vem deve vir do BNDES, mas tem também
o BNB, que é uma espécie de banco de fomento ali. E aqui você tem bancos comerciais internacionais, bancos de fomento internacionais com 13% e os bancos comerciais bancos comerciais nacionais com 1%. Diga-se de passagem que isso é muito bom, só ter 1% disso aqui, porque o custo mais caro da operação, em geral, é esse aqui, que são os bancos comerciais locais. É o custo mais caro do crédito. O custo médio da operação da Neoenergia, ele está lá em 11,8% ao ano, que não é barato, né, para o negócio. E aqui a gente tem um prazo médio de 5,44 anos. A expectativa é de queda dessa taxa, da taxa de juros. Se isso se confirmar realmente, vai ser um negócio interessante aqui, principalmente porque a gente vai olhar aqui a dívida líquida por indexador, nós vamos ver que CDI e Selic estão representando aí 52% da operação. Isso não é muito comum para essas empresas de energia, porque em geral elas ficam com o IPCA, porque isso aí é uma forma de você fazer o hedge, né, a proteção dessa operação, porque se você tem IPCA, se a sua renda é corrigida pela inflação, o correto é você fazer uma dívida pela inflação. O que aqui também não é pouco, ela tem 44% da dívida em IPCA. E TJLP, que é a taxa mais baixa aqui, que é a taxa de juros de longo prazo do BNDES, né? E está aqui em 4%. Conseguiu uma graninha ainda aqui pelo BNDES com a taxa de juros que é a TJLP, que é mais baixa do que a nova taxa, que é a TLP. Vamos voltar aqui para os fundamentos, que a gente vai dar uma olhada em quais são os principais indicadores aqui que eu gosto de ver quando eu estou usando o fundamentos para ter uma ideia geral de como é que está a empresa. Vamos começar dando uma olhada na variação de preços no último ano, aos 52 semanas, o menor preço ficou na faixa de R$13, 12,94. O maior preço ficou na faixa de R$18, 17,99. Quando a gente vai para o lucro por ação, ela está gerando, embora aquele lucro tenha sido mantido igual, né? A gente vê aqui 31,03, o lucro anual dela por ação está em 3,90, o valor patrimonial dela está em 23,07. Quando a gente compara com 15, a gente vê que está sendo vendida a menos de 70% do valor patrimonial, e aqui provavelmente tem um elemento de risco, porque olha só, o valor de mercado da empresa, que é a multiplicação da quantidade de ações pelo preço, está em 18 bilhões e ela tem um valor de firma de 55 bilhões, por quê? Por conta daqueles 37 bilhões de dívida. Então, quem comprar a empresa paga 18 bilhões no mercado, 18,6, mas ainda se compromete a pagar mais 37 bilhões, 36 e alguma coisa de dívida. Então, o valor da firma total é 55 bilhões. E aí, quando você vai para o preço-lucro, você tem aqui uma relação de preço-lucro de 3,94. Então, aqui, realmente, você tem um indicativo, em função desse valor da firma aqui ser bastante elevado, o que joga isso aqui um pouco mais para baixo. Se a gente olhar as margens, né, a margem bruta de 29%, margem líquida de 10,8%, isso é 10,8% do que ela arrecada fica de lucro, do que passa no cofre da empresa. E se a gente olhar aqui, nós vamos ver que o retorno sobre o patrimônio líquido é de quase 17%, 16,9%, é um retorno sobre o patrimônio líquido bom. O que mais aqui? O retorno sobre investimento em capital está em 12,2%, se ela está tomando emprestado a 11%, ela está recebendo esse investimento de 2,2%, existe um ganho na alavancagem, ou seja, existe um ganho no fato dela tomar dinheiro emprestado. Obviamente, a gente tem que ver os estoques das operações. E aí a gente vai olhar aqui também, ela tem um retorno com dividendos na faixa de 6,4%, mas aqui realmente a empresa que está em investimento, provavelmente ela comece a gerar, ela ainda vai ter bastante investimento a fazer aí com essas linhas de transmissão, mas as redes de distribuição interna basicamente é o investimento em capital que ela vai ter que fazer apenas. Crescimento da receita nos últimos 5 anos cresceu 15%, é um bom crescimento. Aqui a gente vai para dívida bruta, ela deve 42,4 bi, mas ela tem 5,7 bi de caixa líquido disponível, e aí isso cai para
36,7 bilhões de dívida líquida. E aqui a brincadeira que eu ia fazer ela é quase um banco, porque ela tem aqui 28 bilhões de patrimônio e tem 36,7 bilhões de dívida. Então, se tudo der certo, se a taxa de juros cai, se ela gera resultado, se não tem problema de perda de nada, isso aqui é uma maravilha, porque você está operando com o dinheiro dos outros para ganhar mais dinheiro, que isso é a grande mágica, é a grande função de tomar dinheiro emprestado. É você usar o dinheiro dos outros para ganhar mais dinheiro, aumentando a sua capacidade de realização. Se você não tivesse o dinheiro dos outros, você não conseguiria gerar o que ela gera, não conseguiria distribuir o que ela distribui. Por outro lado, o ponto aqui desse negócio é que não pode dar muito, as coisas têm que dar bem certo para que esteja tudo redondinho, tudo azeitado. Do ponto de vista dos índices, né, a gente viu aquele índice da dívida líquida sobre EBITDA estar na faixa de 3 e pouquinho, é um número razoável, não é uma maravilha, mas é um número razoável, abaixo de várias empresas que a gente vai olhar, aí, principalmente no setor elétrico, que elas estão bastante endividadas, com o objetivo de crescimento. Obviamente, aqui não é um endividamento sem a respectiva geração de receita, não é um endividamento louco, aqui é um endividamento para gerar receita, mas traz um ponto ali de atenção, porque começa a depender de variáveis chamadas macroeconômicas. Então, a gente vê que se a taxa de juros subir, isso aqui vai dar um pouco de problema para a empresa, mas de qualquer forma, não é o que a gente espera, não é o que os indicadores têm apontado com relação às taxas de juros. Estão todos apontando para baixo. Se isso acontecer, vai ser muito bom, porque a despesa com juros vai cair e o resultado tende a aumentar. Obviamente, ela tem outros elementos, como a gente já tratou aqui, como ela própria destacou, e para quem quiser entender melhor, tem também os relatórios da empresa que mostram quais são, principalmente o relatório de referência, onde você acha lá quais são os principais riscos aos quais a empresa está exposta. E eu vou deixar aqui na descrição o link para o meu curso A Escolha Inteligente de Ações. Ele está em processo de construção e a sua participação é muito importante. E se você gosta desse conteúdo e não tem inscrição no canal, inscreva-se, deixe um comentário, porque isso ajuda o vídeo a chegar a mais pessoas. E por falar em mais pessoas, compartilhe esse vídeo com quem você acha que gosta do mercado de ações. E a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!